Um estudo levantado pela Record diz que em 2023, 79% das pessoas não cumpriram com a meta que fizeram no início de ano. Outro estudo levantado agora pela Universidade da Pensilvânia diz que apenas 8% das pessoas sabem criar planos para cumprir as suas metas. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, apenas 8 conseguem cumprir as suas metas, sendo que as outras 92 pessoas ficam com um ar de insatisfação e frustração. E você? Se encaixa nas 92 pessoas ou nas 8 pessoas de grande sucesso? E acredito que um sincero aliado para você nesse exato momento seria o que nós chamamos de técnica SMART. Ela é um acrônimo. E para exemplificar e gerar um pouco de repertório na sua vida, acrônimo é basicamente o exemplo da palavra CPF, que significa Cadastro de Pessoa Física. Essa técnica é amplamente utilizada no âmbito empresarial. Em resumo, ela pega todos aqueles objetivos gerais e focaliza eles, tornando o mais possível e mais plausível de acontecer dentro da realidade da empresa. E para deixar ainda mais claro qual é o sentido dessa técnica, você imagine um arqueiro. O arqueiro se torna um grande potencial matador quando ele tem um alvo, e caso ele não tenha, ele se torna apenas alguém com um arco e a flecha. Quando estamos falando da técnica SMART, estamos dando a você o alvo para acertar. E a primeira etapa para você fazer uma técnica SMART é você definir os seus sonhos. Um conceito que pode te ajudar amplamente é o que chamamos de visão aspiracional, inspirada dentro do livro Um Ano em 12 Semanas. E aqui vale um comentário feito por um youtuber que eu acompanho, o Lincoln Lohan. Ele diz que a visão aspiracional precisa despertar em você um frio na barriga, algo que se torne até mesmo dentro da sua cabeça algo impossível. A técnica SMART, fique tranquilo, ela é responsável por deixar você mais realista. E agora, o segundo passo seria você pegar esse sonho e torná-lo em uma meta. E para complementar ainda mais o que eu estou querendo dizer, tem um excelente exemplo vindo do podcast dos Sócios, onde Bruno Perini define a diferença entre o sonho e uma meta, onde diz que a meta é algo que tem prazo, já um sonho é um desejo, é algo que aparentemente se mostra inalcançável. E para tornar o objetivo mais concreto, vamos pegar um exemplo de alguém que deseja perder peso. Ou seja, a partir de agora notamos que isso é um sonho, porque perder peso não tem nada de objetivo. A primeira etapa da técnica SMART é você especificar. Então veja, você tem um sonho de perder peso, mas veja que isso não é algo tangenciável, é algo muito subjetivo. Então agora você precisa definir quantos quilos você quer perder. A próxima etapa da técnica SMART é a mensuração, ou seja, a especificação que você fez no passo anterior. Agora você vai validar e ver se isso é algo que pode ser contado, que pode ser realmente analisado. A terceira etapa é se essa meta é atingível, ou melhor, como você vai fazer para atingi-la. Dentro do livro, por exemplo, ele cita algumas possibilidades que você pode fazer. Por exemplo, começar a correr, ou ainda diminuir o número de calorias que você ingere por dia. E devo chamar a atenção que aqui você precisa focar bem, que é dessa maneira que você consegue encontrar os comos que você faz para atingir a sua meta. E o próximo passo da técnica SMART é se essa meta realmente é relevante para você. Porque veja bem, agora você já definiu as ações, vejam as situações que vocês vão passar e avalie realmente se essa meta é algo importante. Porque a partir de um ponto que você define que sim, você precisa executar as ações fundamentais que você se propôs. Por fim, mas nem um pouco menos importante, temos a definição de prazo. A partir de agora você precisa ser realista. Não dá para anotar que você vai perder 30 quilos em 30 dias. Isso é algo bastante difícil e nem sei dizer realmente se isso é muito saudável. O próximo passo eu chamaria de preparar, apontar, fogo. Até agora pegamos o seu sonho e transformamos em uma meta. Da meta, agora precisamos definir as suas ações diárias. Agora, o terceiro passo que você fez na técnica SMART é de muita importância, porque ele vai definir quais ações diárias você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Dentro do livro Hábitos Atômicos, o autor James Clear
dá um exemplo excelente que pode te ajudar muito, por sinal. Que inclusive tem me ajudado muito, por sinal. O autor sugere que você faça uma pergunta fundamental: o que uma pessoa saudável faria no meu lugar? No caso do exemplo que eu dei sobre a perda de peso. E é claro, caso você tenha se interessado por algum dos livros, tem sempre eles aqui na descrição. Além de você se ajudar com a sua evolução, você também consegue ajudar a gente aqui do canal. E em relação ao tempo, tem uma frase excelente. Caso, por exemplo, você não tenha atingido a sua meta no período que você se propôs a fazer. Anthony Robbins diz: as pessoas superestimam o que podem fazer em um ano, mas subestimam o que pode fazer em 10. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: toda essa estrutura que criamos, essas metas que criamos, são baseadas inicialmente em sonhos. E sonho é algo atemporal, ou seja, caso você não tenha atingido a sua meta nesse prazo que você estipulou, fique tranquilo. Lembre que no final das contas isso é um sonho e você quer atingir. Então não se preocupe caso você tenha terminado o ano e não atingindo, porque às vezes nós só precisamos virar a próxima página do calendário para assim, é claro, atingir a tão sonhada meta que você definiu. Então, espero que vocês consigam atingir sinceramente os seus objetivos. É claro, para isso vocês precisam da peça fundamental, a disciplina. E sobre isso tem um vídeo onde postei falando sobre ela. Novamente, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, desde insights ou realmente você fazer esse plano de ação que eu sugeri para você. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e, é claro, ativar o sininho. Fiquem todos com Deus. Até mais!